pé fora do PDT, o senador Cid Gomes conversa nesta semana com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para discutir uma possível filiação ao PT. As conversas sobre a entrada de Cid Gomes agitam os bastidores do Partido dos Trabalhadores, como conta agora o repórter Carlos Alberto. No Ceará, os bastidores políticos do PDT e do PT vivem dias de agitação. E nessa semana, novos fatos podem surgir com impacto na agenda das eleições de 2024 e 2026. O PDT passa por um processo de esvaziamento e com uma guerra na justiça sobre decisões que mantiveram o senador Cid Gomes no comando do partido no Ceará. Cid lidera o grupo de dissidentes que é integrado por 43 prefeitos, 10 deputados estaduais e 4 deputados federais. Os prefeitos decidiram sair em bloco do PDT, enquanto os deputados estaduais e federais dependem do aval da Justiça para seguir um novo caminho partidário. Agora, a expectativa é sobre o destino que o grupo tomará em relação a uma nova sigla. O senador Cid Gomes recebeu convite do ministro da Educação, Camilo Santana, e anunciou que nesta semana deve conversar com o presidente Lula sobre um possível desembarque no PT. A entrada de Cid para os quadros do PT tem impacto nas eleições de 2024 e 2026, quando estarão em jogo 2 vagas ao Senado e as candidaturas a governador e a vice-governador. A mexida no cenário político do presente abre as portas para, em 2026, Cid Gomes concorrer à reeleição com o apoio do presidente Lula, do governador Elmano e do ministro Camilo Santana. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Bota agitação nessa agenda, Carlos Alberto, porque os bastidores estão fervilhando com essa crise no PDT e também com esses movimentos deflagrados pelo senador Cid Gomes para desembarcar no Partido dos Trabalhadores. O tapete vermelho já está estendido, jornalista Beto Almeida, tanto no Ceará quanto em Brasília. Luciano, as coisas andam, caminhando nesse aspecto pelo seguinte: há muitos movimentos acontecendo simultaneamente em relação a esse futuro político do senador Cid Gomes. A começar lá atrás, no final de semana já, praticamente na sexta-feira, quando o ministro Camilo Santana, aqui em Fortaleza, declarou que trazia um convite do próprio presidente Lula para que Cid Gomes ingressasse no PT. E aí a imprensa até perguntou, e o senhor já fez o convite? Camilo riu e disse, ele está sabendo agora pela imprensa, mas o convite foi feito pelo presidente Lula e ele pediu para que eu transmitisse isso aqui. Só que antes disso até, o próprio governador Elmano também num outro movimento paralelo, disse que por ele, Cid Gomes já estaria no PDT. Era um nome que seria bem recebido. Isso pode ainda ter algumas resistências? Sim, sempre vai ter, afinal de contas nós estamos tratando do PT. Mas significa dizer claramente que essa movimentação do senador Cid Gomes pode sim render boas histórias ainda. Essa semana mesmo ele declarou, agora na imprensa, que vai procurar agenda com o presidente Lula para tratar exatamente desse seu futuro político, mas não apenas dele, porque o senador Cid Gomes disse, olha, tudo que está sendo discutido aqui, debatido por nós, é em grupo. Quando o Cid Gomes fala para ele está tratando dele e do grupo político dele, pelo menos 10 deputados estaduais, mais alguns suplentes, deputados federais e 43 prefeitos. Todo esse grupo irá para o PT? É o que ele quer. Ele acha que dá para fazer esse acesso em grupo. No entanto, a gente sabe que tem as questões locais. E são essas questões locais que muitas vezes dificultam esses arranjos políticos que precisam ser levados em conta. Claro, porque tem sempre a relação que os municípios têm na disputa. Então já tem gente filiada ao PT em determinado município que não aceita a chegada de outros. Então, mas são situações que vão sendo resolvidas, que vão sendo articuladas. O importante que se observa aí, Zeno, é que se as rusgas que existiram, por exemplo, em relação a críticas de Cid ao PT, elas ficaram no passado. Hoje, o senador não só demonstra com palavras, mas também com atos, a
a busca, vamos dizer assim, de aproximação cada vez maior com o PT, com o projeto político do presidente Lula, com o projeto político do senador Camilo e também com o projeto político do governador Eumano. Não é à toa, por exemplo, que ele está se afastando do PDT. Então, é natural, inclusive, que essa busca de aproximação, de chegada ao PT, seja encarada, por um lado, muito bom, por parte de alguns aliados de Cid Gomes, e com alguma reserva, com alguma preocupação por outros aliados, como, por exemplo, a deputada federal Luiziane Lins, que tem dito que vai bater chapa, que tem dito que é candidata, por exemplo, à Prefeitura de Fortaleza. Quando eu falo isso, por quê? Porque Cid Gomes tem defendido, inclusive, o nome muito abertamente do ainda presidente aqui da Assembleia Legislativa, né, Evandro Leitão, para disputar a prefeitura. E ele acha que é possível, por exemplo, a entrada de Evandro no PT. Isso já foi dito, inclusive, por Camilo Santana, pelo próprio Guimarães, que aceitam de bom grado a vinda de Eumano para o PT, de Evandro para o PT. Só que aí, Luciano, são negociações muito complexas. O PT não é um partido fácil, é um partido cheio de instâncias, cheio de atuação, por exemplo, de alas, e aí precisa quebrar todas essas resistências. Mas, jornalista Beto Almeida, quando a recomendação vem, por exemplo, do líder maior da sigla, no caso o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, todas essas resistências são esquecidas. Agora, tem alguns fatos que surgem nos bastidores políticos que fazem revelações, que revelam como andam essas articulações na corrida pela Prefeitura de Fortaleza. Hoje, o jornal Folha de São Paulo traz uma reportagem dizendo que o presidente da Executiva Nacional do PSB, Carlos Siqueira, declinou da filiação do presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, ao Partido Socialista Brasileiro, porque no primeiro momento, Evandro tinha como opções, ele recebeu convites do MDB, do Republicanos, mas a identificação maior é com esses dois partidos mais ideologicamente ligados ao ministro da Educação, Camilo Santana. No caso, o PSB, Partido Socialista Brasileiro, e o PT. Como existe um namoro do PSB ou do PDT com o PSB, Evandro refluiu, mas antes dessa reflexão, a informação trazida pelo jornal Folha de São Paulo é que o Comando Nacional do PSB declinou dessa filiação do presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, que hoje é pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza. E mais um detalhe, Beto Almeida, as negociações estão avançando entre PDT e PSB no Ceará, que hoje é comandado pelo ex-deputado estadual Eudoro Santana, filho do ministro da Educação, Camilo Santana. Pai do ministro Camilo Santana. E nesse jogo todo, nessa reportagem do jornal Folha de São Paulo, há o destaque o seguinte, que para o PSB, Recife, que tem o atual prefeito João Campos, é prioridade na agenda nacional. E para essa prioridade se transformar em realidade de votos, o PSB não abre mão do PDT. Como contrapartida, o PDT na capital do Ceará também não abre mão da presença do PSB no palanque em 2024. E é exatamente, Luciano, essa discussão em torno da criação dessa federação PSB-PDT que reside as dificuldades, por exemplo, em aceitar de cara essa filiação aqui do deputado Evandro Leitão. Por quê? Porque, na realidade, o PSB sabe o seguinte, que também precisa do PDT. O PSB, Luciano, sabe que o PDT é forte em Recife e o PSB sabe que precisa desse apoio. Então, ele tem uma prioridade. A prioridade dele é reeleger João Campos, prefeito de Recife. E, como você já bem disse, o PDT também tem sua prioridade. O deputado André Figueiredo, nesse final de semana, num evento com o prefeito Sarto, disse claramente a prioridade nacional do PDT para as eleições municipais do ano que vem é manter aqui a gestão, é garantir a reeleição do prefeito José Sarto. E ele disse claramente, estamos caminhando e bem nas conversas com o PSB. Então isso dificulta, embora aqui o presidente estadual, o pai do Camilo Santana, Eudoro Santana, ex-deputado estadual, tenha dito, por exemplo, que não existe isso, que as conversas não existem no caminho para esse lado, que o PSB está com tapete vermelho estendido para receber todos os dissidentes do PDT, receber Cid Gomes, Evandro Leitão,
Mas ele sabe muito bem que a conversa não é por aí. O ainda texto, tem muita coisa. O texto da reportagem do jornal Folha de São Paulo, Beto Almeida, que já está disponível no UOL, diz o seguinte: em acordo com Lupe, que é o presidente e licenciado do PDT, o presidente do PSB, Carlos Siqueira, tem sinalizado apoio ao prefeito de Fortaleza, embora o diretório PSBista, no caso dos socialistas no Ceará, seja ligado ao ex-governador e atual ministro da Educação, Camilo Santana. A reportagem cita ainda que Siqueira declinou a filiação do presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, que deixou o PDT e articulava com Camilo ingressar no PT ou no PSB para enfrentar José Sarto. Aí tem uma declaração entre aspas, atribuída a Carlos Siqueira, abre aspas. Em 2020, fizemos a parceria com o PDT nas capitais, até porque o PT rompeu conosco naquele ano. Hoje, eles, referência ao PT, estão com outra política. Vamos ver a prioridade de cada um, afirma Carlos Siqueira, numa sinalização clara de que os caminhos construídos pelo PSB é a entrada no palanque do PSB, no palanque do PDT em Fortaleza. Exatamente, Luciano, por uma questão de estratégia política de ambos. Uma coisa é quando o jogo é bom para os dois. Nesse caso específico, caminha para isso. O PSB sabe que o PDT é forte em Recife, é forte em Pernambuco. A bandeira do PDT lá é forte. E ele sabe da importância disso para a reeleição do João Campos. O mesmo se dá aqui nessas tratativas do PDT para receber esse apoio do PSB. Então, imagine você o quanto que essas articulações, que essa necessidade de realidade de formar essa federação ainda pode ter impactos fortíssimos aqui para o estado do Ceará e principalmente para o PSB, que hoje está no comando de Eudoro Santana e quer, claro, levar o partido para estar ao lado do PT e dos demais aliados aí ao governador Elmano. E para finalizar, jornalista Beto Almeida. Dizendo, só para reforçar ainda mais o que eu falei, é o seguinte: bom, essa semana, por exemplo, tem um fato que a gente conversou muito na semana passada, que foi em relação àquela questão da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que tem o deputado federal Danilo Forte aí como relator. Bom, a expectativa é de que esta semana o governo avance nessa questão, inclusive para discutir pontos, Luciano, que até então já estava o Danilo jogando a toalha, que era a questão de incluir aquela emenda de bancada partidária. Aquilo ainda pode vingar, viu? Pois vamos trabalhar, jornalista Beto Almeida, ao longo desta semana, deixar você, ouvinte internauta, mais bem informado, bem informada sobre essa agenda do orçamento da União, porque tem impacto direto nos municípios do Ceará.